Recal Gabi. O canal Português com Gabi Secom comunica aos usuários de computadores, tablets, smart TVs e telefones celulares que acessam os nossos conteúdos que a professora Gabi Secom escreveu, sem querer, duas palavras erradas no quadro desta aula. Contudo, a aula que inicialmente parecia arrumar para o desastre linguístico se transformou, apesar disso, em uma experiência de aprendizado inesquecível. Reforçamos o nosso compromisso de trazer sempre quadros de giz com todas as palavras escritas perfeitamente. Aqueles que localizarem as palavras escritas erradamente, por favor, compartilhem nos comentários. Canal Português com Gabi Secom, do Brasil. Olá! Antes de mais nada, é preciso dizer às senhoras, aos senhores, que é um prazer inenarrável estar aqui na presença de todos vocês. No vídeo de hoje, a gente vai ver como é que faz um bom resumo. Então, bora lá! Bom, o resumo é um dos gêneros mais pedidos na escola. Acontece que muitas vezes a gente fica se batendo, porque é um texto muito grande para resumir e o número de linhas é muito pequeno. Aí a gente tenta resumir a primeira parte, a segunda parte, quando vê, o número de linhas já acabou e você ainda tem um montão do texto para poder resumir. Isso já aconteceu com você? Comigo já aconteceu, várias vezes. Até que eu comecei a fazer o caminho inverso. Ao invés de começar a fazer a leitura do texto base que eu vou resumir, eu primeiro me organizo, eu primeiro me programo. Então eu sempre faço o seguinte, desse lado do quadro, eu montei pra gente um passo a passo de como que dá certo fazer um resumo, que você não fique perdido, que não deixe informação importante de fora. E do outro lado, eu montei uma estrutura pra gente analisar juntos. Bom, eu gosto de pensar muito, quando a gente vai fazer um resumo, como se fosse organizando uma mala para viagem. Pensa comigo, o que faz mais sentido? Você primeiro vai no teu guarda-roupa, tira todas as roupas que você gosta, que você gostaria de levar, e depois vê que o teu espaço de bagagem é uma malinha de mão, você tirou o guarda-roupa inteiro para colocar 5 peças de roupa? Ou faz mais sentido primeiro ver o espaço que você tem disponível, e aí, nesse espaço, você fala, bom, se eu tenho só 5 peças de roupa para colocar, quais são as 5 que eu mais vou gostar, que eu mais vou precisar, e assim por diante. Então, a gente primeiro vai olhar sempre, quando for fazer um resumo, o espaço que nós temos disponível. Então, aqui eu coloquei para vocês, primeiro passo para fazer um resumo, observar número de linhas disponíveis. Então, eu tenho um texto, não importa o tamanho do texto, eu vou olhar e vou pensar, bom, eu tenho 10 linhas, 12 linhas, 15 linhas, 20 linhas. Qual é o espaço que eu tenho para poder fazer um bom resumo? Bom, vi o número de linhas que eu tenho disponível, aí eu vou fazer uma relação que é linha e frase. Número X de linhas é igual ao número Y de frases. O que isso significa? Bom, quando você está olhando para o número de linhas, você precisa pensar o seguinte: a professora Gabriela Secom já me ensinou numa outra aula que um texto bem feito, ele tem frases relativamente curtas. Ou seja, da palavra até o ponto final, não pode ter um espação gigante, senão meu texto fica ruim. Então eu preciso fazer frases com mais ou menos 3 linhas. Não esquece, a gente tem um combinado. Cada vez que você vai fazer o texto, você tenta fazer as frases da palavra até o ponto final com no máximo 3 linhas. Menor pode ser, não pode ser maior. Se você faz frases muito maiores do que 3 linhas, a chance de você errar a sintaxe, de você errar a organização da frase é muito grande. Então, você vai fazer o seguinte, vamos supor, eu tenho 12 linhas para fazer o meu texto. Se eu tenho 12 linhas, isso me rende quantas frases? 3, 6, 9, 12. Então, eu sei que eu vou fazer no mínimo 4 frases. Posso fazer 5, apertando até posso fazer 6, mas menos do que 4 não. Não, eu tenho um resumo que são 10 linhas para fazer. 3, 6, 9. E agora? Será que eu faço só em 3 frases? Não, então faça 4, porque o ideal é que você não faça frases muito longas, menor pode. Então faz 10 linhas com 4 frases. Então você vai pegar e vai fazer exatamente essa contagem. Número de linhas, número de frases.
Mas por quê? Eu nem li o texto ainda. Não, você nem leu o texto base ainda, mas você precisa se organizar. Senão você começa a grifar tudo. No final, teu texto base está parecendo uma placa refletiva, mas não diz nada. E na hora de resumir, um monte de coisa importante vai ficar de fora. Então, primeiro passo para fazer um resumo, olha o número de linhas, olhou o número de linhas, faz a relação, linhas versus frases, né? Se é uma frase a cada 3 linhas, quantas frases eu vou fazer? Aí sim, marquei lá o número de frases que eu vou ter disponível, eu faço a leitura do texto. Eu sempre gosto de fazer, no mínimo, 2 leituras para um texto de resumo. 2 leituras no mínimo. Não dá para fazer um resumo bem feito com uma leitura só, tá, pessoal? Não dá. Então, a primeira leitura vai ser uma leitura sem marcação. Você não vai marcar absolutamente nada. Você só vai ler ali descomprometidamente, descomprometido no sentido de marcar, mas muito atento, né? Vai ler ali com muito capricho o texto, o que ele está falando, quais são as informações trazidas, quais são os exemplos, quais são as relações, a comparação, etc, etc. Terminou de fazer essa primeira leitura, você vai perguntar para si mesmo mentalmente: qual é o objetivo do autor com esse texto? Por que é que esta pessoa um dia sentou em frente ao computador e escreveu esse texto? Será que essa pessoa queria informar sobre alguma coisa? Será que queria defender? Será que essa pessoa queria criticar? Não. Queria explicar. O que essa pessoa queria? Então você vai ter que deixar muito definido qual é o objetivo do autor. E por que você tem que saber o objetivo do autor? Ué, porque essa vai ser a síntese, vai ser a ideia principal do texto. Esse texto foi escrito para informar, explicar, criticar, argumentar, defender. Você vai ter que definir a partir da tua leitura. Tendo definido esse objetivo do autor, aí você vai fazer a tua segunda leitura. A segunda leitura com marcações. Só que agora você não vai marcar tudo que você acha importante. Lembra que lá em cima você fez a relação número de linhas e frases? Então, vamos supor, eu tenho 4 frases que eu posso fazer no meu texto. Você sempre vai tirar uma, tá? Uma frase, que eu já vou explicar para vocês na estrutura, é a frase que a gente chama de tópico frasal. Então, se eu tenho 4 frases, de acordo ali com a minha relação linha versus frases, eu tiro uma, sobraram 3. Então, eu vou procurar no texto quais são as 3 informações mais importantes. E eu vou destacar apenas as 3 informações mais importantes. Ah, não, eu tenho espaço para fazer 5 frases. Então, 5, tira uma, que é a primeira. Eu tenho 4 informações importantes. Vocês entenderam? A gente não vai grifar o texto todo, não vai ficar alucinado querendo fazer 50 linhas, caber em 10. Não tem como. Justamente, a habilidade do resumo é você conseguir selecionar aquilo que é mais importante. Vai ficar mais fácil de você conseguir selecionar sabendo o espaço que você tem disponível, claro. Então, você sempre vai selecionar o número de informações no texto com base no número de frases que você tem. Só depois de tudo isso é que você vai montar o teu rascunho. Então, ó, recapitula comigo. Observa, a primeira coisa, é resumo, sabe o que é resumo? Olha o número de linhas. Quantas linhas? Já pensa, número de linhas me dá quantas frases? Uma frase com 3 linhas no máximo. Uma frase, 3 linhas no máximo. Uma frase, 3 linhas no máximo. Bom, defini quantas frases eu vou fazer no texto. Primeira leitura, não marco absolutamente nada. Me pergunto, por que este autor escreveu esse texto? Fechou? Encontrou a resposta? Segunda leitura, você só vai marcar o número de informações importantes equivalente ao número das tuas frases. Frase menos 1, porque a primeira frase a gente chama de tópico frasal. E aí, dando sequência, a gente entra na estrutura do texto. E como é que eu monto? Como é que eu coloco em prática um resumo? Então vamos lá, eu coloquei um exemplo para vocês. Vamos supor que você tem que fazer um resumo de 12 linhas. Você vai pensar nas frases. 3, 6, 9, 12. Então eu vou fazer 4 frases no mínimo. Posso até fazer mais, mas no mínimo 4 frases. E aí eu vou fazer o seguinte. A primeira frase, vou fazer até uma estrelinha aqui, ó. Uma estrelinha meio... Não sei fazer muito bem estrelinha. Sei fazer resumo, mas não sei fazer estrelinha.
Na primeira frase, ela vai ser chamada de tópico frasal. É até uma frase tão especial que ela tem até nome, tópico frasal. Ela tem esse nome porque é a frase que, quando um texto está bem escrito, eu leio a primeira frase dele e sei toda a ideia que contém no texto. Então ela tem que ser planejada com muito cuidado. É no tópico frasal que a gente vai avisar que a gente está fazendo um resumo, que é de um texto de tal pessoa, que foi publicado em tal lugar, em tal data, que tem tal título e que o tema é tal. Eu montei para vocês aqui, ó, uma estrutura que vocês podem aplicar aí nos resumos de vocês. Experimenta começar o resumo assim, ó. Em um artigo publicado no jornal tal, tal, tal. Então aqui, ó, no jornal tal, tal, tal é a minha fonte. Em 8 de agosto de 2023, coloquei a data, intitulado, olha, intitulado, né? Qual é o título? Caso o texto tenha título, se ele não tivesse, deixa sem. Gabriela Secom, euzinha, a autoria, argumentou sobre... E aí você completa com o que eu estou argumentando no texto. Então, olha aqui, ó, fonte, data, título e autoria, tá? E, obviamente, o tema que vem depois aqui, né? Vai depender do que vai estar no texto passe. Então, essa é a estrutura do tópico frasal. Terminei o tópico frasal, todas as outras frases, elas serão a partir das informações que eu selecionei, que eu julguei serem mais importantes. Só que estas informações, elas precisam ser apresentadas por meio de uma ferramenta chamada paráfrase. Vocês já sabem o que é paráfrase? Paráfrase, pessoal, é quando você fala a mesma coisa, só que com outras palavras, usando sinônimo, usando uma construção de frase diferente. Lembra que num resumo você não pode copiar as informações que estão no texto. Não pode. Ai, mas eu não posso nem colocar aspas. Nem aspas. A não ser que seja um termo específico, um nome de uma teoria que está sendo tratada no texto. Sei lá, o texto é sobre o mito da caverna. E aí você precisa retomar o mito da caverna. Então você coloca aspas porque é o nome da teoria. Mas a frase, ou a ideia, ou a fala de alguém, colocar entre aspas, não pode. Não pode, não pode, não pode. Então, aqui você vai fazer paráfrase, que é falar a mesma coisa, só que com outras palavras. Então, vai apresentar a ideia que você selecionou com as suas próprias palavras e sempre fazendo menção ao autor, tá? Paráfrase com o autor, paráfrase com o autor. Mas, prof, eu preciso retomar o autor em todas as frases? O ideal é que sim. Só que aí você não repete sempre autor, 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 autor. Não! Procura outras formas de falar. Autor, escritor, estudioso, articulista, o nome completo, o último nome. Então, por exemplo, ó, o meu aqui eram 4 frases, né? A primeira frase foi o tópico frasal. Então, sobraram 3. A segunda, a terceira e a quarta. Olha como que eu colocaria. Sobre isso, eu queria chamar a atenção de vocês também para isso, ó. Eu coloquei conectivos, estão vendo? Todas as frases devem ser iniciadas com um conectivo. Isso deixa teu texto mais coeso. Então, cuida disso. Sobre isso, a autora, olha lá, a autoria, retomada por autora, explicitou alguma informação. Além disso, de acordo com a autora, olha só, eu falei para não repetir no meu exemplo. A gente pode trocar aqui a autora por escritora. Porque quem fez... Deixa eu só arrumar aqui. Aê, professora. Porque quem fez o texto pode ser chamado de escritora. É um sinônimo, autora e escritora. Então, outra possibilidade de retomada. Ainda, se for um artigo, pode ser chamada de articulista. Dá certo também. Estudiosa, caso o próprio enunciado traga uma informação de que é uma pesquisadora, de que é uma estudiosa, tá? Enfim, você tem uma série de elementos que o próprio enunciado pode te dar de informação em relação ao autor ou à autora. E aí você pode usar isso como forma de retomada no teu texto também, tá? Além disso, de acordo com a escritora, tal. Por fim, olha lá, outro elemento, outro organizador textual, por fim, secom.
SECOM é outra forma de retomar. Então, você pode retomar pelo nome completo da pessoa, ou se quiser chamar por um nome só, sempre o último, tá? Nunca chama pelo primeiro nome. Não podia falar, por fim, Gabi? Não, 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 não. Quando a gente está fazendo resumo, é preciso que se mantenha uma linguagem formal. E por falar em linguagem formal, vocês devem ter reparado que eu usei explicitou, elucidou, argumentou. Por quê? Porque num resumo, você não vai usar palavras como a autora disse, do verbo dizer. Não. Você também não vai falar e a autora falou, verbo falar. Porque eles trazem uma noção muito mais coloquial para o teu texto e que não é apropriado para aquela situação, para aquela circunstância. Então, tira falou, tira disse do seu radar, tá? E usa argumentou, explicitou, elucidou. Inclusive, eu vou deixar aqui uma tabela com os verbos de dizer. Verbos de dizer ou verbos de sende. São ideias para vocês usarem na redação de vocês no lugar de disse e de falou. Explicitou, argumentou, elucidou, dissertou, discorreu, explicou. Nossa, a lista é imensa. Então, aproveitem aqui essa lista justamente para pensar nesses verbos que vão acompanhar a paráfrase com a citação à autoria. Então, basicamente, pessoas, é isso. A gente tem que projetar, a gente tem que planejar o texto. Olha o número de linhas, quantas frases, e só a partir daí vai grifar e encontrar as informações mais importantes. Se você não sabe, de antemão, quantas frases você tem disponível para daí encontrar as informações mais importantes, você pode cair no risco de selecionar coisa que não é relevante, que não deveria estar no teu resumo e deixar coisas importantes de fora. Agora conta pra mim, essa aula te ajudou a entender como é que faz um bom resumo? Escreve nos comentários aí alguma dica, o que você achou. Aproveita aí, não esquece, curte o vídeo, manda pros teus amigos, se inscreve no canal e ó, gente, um grande beijo e até mais. Tchauzinho!